Que é um exame de pesquisa imunológica e por isso só está indicado quando todos os outros exames já foram avaliados e o casal nem assim consegue engravidar. É um exame de última etapa, por isso só é indicado realmente em casos especiais. Quando eu faço a investigação imunológica do casal, eu não faço só o KIR, não. Eu faço também o HLA-C da parte masculina e também a avaliação do TH1 e TH2 da mulher. Esses exames juntos vão me dar uma ideia do perfil imunológico do casal. Se você estiver falando sobre estereoscopia diagnóstica, no mês seguinte você pode ficar grávida, mas se for estereoscopia cirúrgica para tirar pólipos, pequenos miomas ou sinéquias, aí nesse caso é esperar 1,5 mês, 2, aí você pode ficar gravidíssima. Essa é uma pergunta complicadíssima. Se você tem um único embrião em D3, pode ser uma opção interessante transferir já em D3. Se esperar até blastocisto, você pode ficar sem nenhum embrião. Será que vale a pena? Essa é uma pergunta complicada demais. Esperar até blastocisto é quando você quer selecionar os melhores embriões, você quer ver se lhe vale a pena ser implantado ou se quer fazer biópsia embrionária. Mas se ele não chegar até blastocisto, será que você não conseguiria engravidar se transferisse em D3? Ninguém tem a resposta. Na minha opinião, não. Paciente gestante deve esperar até 12 semanas. E não existe um consenso sobre isso, mas na minha opinião e de muitos profissionais, 12 semanas após esse período que está indicada a vacina. Embrião em D3 é um ótimo embrião também. Eles implantam gestações maravilhosas, nascem bebês lindos, lindos, lindos. Acredite, use os medicamentos adequadamente, tenha fé, acredite, tudo vai dar certo. Os policísticos representam a causa mais comum de distúrbios ovulatórios. Às vezes é necessária uma pequena ajuda e você pode se engravidar naturalmente. Mas veja bem se o espermograma do seu marido está ok e suas trombas estão totalmente normais. Esteja atento a isso. Se todos os detalhes que envolvem a sua fertilidade estiverem ok, você pode engravidar naturalmente. Às vezes uma pequena estimulação ovariana é necessário. Se nada disso der certo, aí não tem jeito, tem que ser algo de maior complexidade. O ideal é esperar até o 10º dia após a transferência embrionária. Se você fizer antes disso, pode dar negativo e na verdade pode ser uma gravidez, mas deu negativo porque você se antecipou. Espera até o dia 10, controle a sua ansiedade e tudo vai dar certo. Tenha fé, acredite. Essa pergunta é muito boa. Existem várias teorias que tentam justificar a causa do autismo, mas ninguém sabe a verdadeira causa, nem os psiquiatras conhecem o verdadeiro motivo. Alguns querem fazer uma relação com a fertilização in vitro, mas não tem nada comprovado. Nesses casos, a causa mais provável é a causa cromossômica. A própria natureza impede que os embriões que não forem saudáveis sigam em frente. Essa é a causa mais provável nessa situação. Sim, é uma boa vitamina, não é aquela que eu escolho, mas é uma boa alternativa. Não vejo nenhum problema você continuar utilizando. Vai em frente e pode continuar. Não é aquela que eu escolho, mas é boa. Ferritina é sempre maior do que 30, 40, 50 é perfeito, mas muito mais do que isso também não é bom. Ferritina alta pode significar também uma doença inflamatória. 40, 50 é perfeito. Pode usar seus ovos, não vejo problema nenhum. O importante é você ter ciência das eventuais complicações caso você não faça a fertilização e a biópsia embrionária. Você pode ter abortos indesejáveis ou malformações cromossômicas, esse é o detalhe. Transferência embrionária somente depois de 30 dias da segunda dose, certo? Transferência embrionária, no dia da transferência, a progesterona deve estar acima de 9, 9,5, 10 para cima. E o estradiol de 200 para cima. Esse é o perfil ideal para o dia da transferência embrionária. Transferência embrionária, no dia da transferência, a progesterona deve estar acima de 9, 9,5, 10 para cima. E o estradiol de 200 para cima. Esse é o perfil ideal para o dia da transferência embrionária. Isso hemorrágico é o próprio corpo lúteo que se expandiu demais, encheu de sangue e se rompeu. Ocorre ovulação, forma o corpo lúteo, que desaparece, mas ele se inchar demais com muito sangue pode se romper e causar o cisto hemorrágico. Se for tudo maravilhoso, 15%. Eu já respondi, mas eu respondo mais uma vez. Sempre 30 dias após a segunda dose, você pode fazer a sua transferência embrionária. Nossa, que linda. Como eu sempre digo, eu gosto muito quando me elogiam, mas eu gosto ainda mais quando elogiam toda a minha equipe. E a fotinho que está no seu Instagram é linda, maravilhosa, muito linda, viu? A endometrite atrapalha sim, e é por esse motivo que eu faço de rotina estereoscopia com biópsia endometrial para todas as pacientes que vão realizar a fertilização in vitro e a transferência embrionária. A gente trata e dá tudo certo. E é para a estereoscopia que a gente avalia detalhes que não se observam nos exames habituais. Pólipos, sinéquias que não se observa pelo ultrassom, a própria endometrite, células NK,
é muito importante a histeroscopia antes da transferência embrionária. Pela histeroscopia, que nós podemos fazer uma previsão de eventuais dificuldades para o dia da transferência dos embriões. Muitas vezes podemos ser pegos de surpresa caso essa avaliação não seja feita antecipadamente. Por isso é tão importante assim a histeroscopia, viu? A forma mais natural de preparar o endométrio é o próprio ciclo natural, não dar remédio nenhum e deixar que a própria natureza, os hormônios do seu organismo, preparem espontaneamente o seu endométrio. Perfeito. Essa pergunta é maravilhosa. Se alguém tiver certeza o que vai fazer para garantir embriões oplóides, vai ganhar um grande prêmio Nobel, mas não tem como saber. Você pode ajudar com uma dieta saudável, uma boa suplementação, tudo isso ajuda, mas não garante nada, viu? Complementando, certeza a gente não pode ter, mas se você tiver um estilo de vida saudável, uma boa alimentação rica em proteínas, com pouco carboidratos, fazer uma suplementação com suplementos que estimulam as mitocôndrias, que são a força energética das células, pode ajudar bastante. Essa pergunta é muito fácil. A vacina ideal é a vacina que estiver disponível para todo mundo. E linda, obrigado pelo elogio. Estaremos todos nós do IPGO esperando você de braços abertos. Até breve. Sim, clomídia é um ótimo medicamento indutor da ovulação, mas deve ser muito bem acompanhado sob supervisão médica. Caso contrário, pode ter complicações muito graves. Não faça isso por conta própria, sempre com acompanhamento médico. Um ovário só não impede a gestação, você pode engravidar, mas você tem um antimileriano super baixo e tem um estradiol muito alto para o terceiro dia. Você deve fazer fertilização in vitro e deve ser muito bem acompanhada. Fique atenta, procure um especialista o mais rápido possível. E quando tiver o seu embrião, trate a sua adenomiose. É uma adenomiose incipiente, mas em casos especiais como o seu, ela deve ser tratada pelo menos um mês antes. Já é o suficiente, mas trate, é sempre melhor. Nesse caso, na sua próxima fertilização in vitro, eu acho recomendável fazer a biópsia embrionária, mas não se esqueça de fazer toda a investigação de falhas de implantação. Deve ser toda a pesquisa completa para que não haja nenhum tipo de arrependimento. Muito interessante a sua pergunta. Você pode amamentar sim. Existe a medicação Plasil, que é para náuseas e vômitos, mas como efeito colateral ele aumenta a prolactina, que é o hormônio do leite, e pode surgir o leite para amamentação. Existem outros medicamentos. O mais importante para quem tem 45 anos e quer engravidar com seus próprios óvulos não é só a estimulação ovariana, aquilo que vem antes é a preparação para a estimulação ovariana, o que antecede a estimulação é o mais importante. Nossa, coitada, 6 profissionais e 6 opiniões diferentes, difícil isso, hein? Se eu fosse você, eu seguiria a minha opinião, provavelmente a mais sensata e mais equilibrada, né? Se eu não achar isso, quem vai achar? Acabei de ver que tem várias perguntas suas aqui, mas se eu fosse você, escolheria o profissional para lhe passar maior confiança, o mais sensato, o mais equilibrado, e essa decisão somente você é que pode ter. A indicação de operar esse tipo de mioma em caso de fertilização é sempre complicada. Se você já fez várias transferências sem sucesso e você já usou atosiban para relaxar o útero na hora da transferência, a indicação cirúrgica pode ser uma opção interessante. Mas eu vou te falar uma coisa, essa indicação cirúrgica de mioma é muito complicada. Existem realmente muitas controvérsias e opiniões diferentes. Mas, de modo geral, se você fez várias tentativas sem resultado e usou a atosiban que eu acabei de falar, a indicação cirúrgica pode ser interessante. E vou lhe contar mais uma coisa, já tive vários casos que eu fiquei na dúvida, operar ou não operar, fiz transferências, não engravidou, e depois que eu operei, na primeira transferência engravidou, que arrependimento. Por que não operei antes? Porque eu achei naquele momento que era mais agonista, sem dúvida nenhuma, e ainda às vezes eu ponho um complemento com gestrinona, não tenho dúvida nenhuma, a agonista é bem melhor. De um modo geral, nós não aceitamos doadoras com endometriose, a não ser que seja uma endometriose muito pequenininha, aí até pode ser se tiver uma ótima reserva ovariana, mas de um modo geral, a gente não aceita. Chance excelente, 65% para mais. Você tem 29 anos, uma ótima reserva ovariana. Se seu marido tiver um ótimo sêmen, a sua chance é muito grande mesmo. A endometriose te trata um pouco antes da transferência e tudo vai dar certo. Excelente. De um modo geral, se não for um perfil sofisticado como chinesas, japonesas ou negras, 2 ou 3 horas. Você fala com a Mariana, não demora mais do que 2 ou 3 horas para indicar para você uma ótima doadora. Na estimulação ovariana, não vejo problema nenhum em receber a vacina para o Covid. Para a transferência embrionária, só depois de 30 dias da segunda dose é que se faz a transferência.
Nesses casos é a videolaparoscopia cirúrgica, desde que você seja jovem, tenha uma ótima reserva ovariana e seu marido tenha um ótimo sêmen. E aí restauramos a sua anatomia e devolvemos a sua fertilidade para que você consiga ter seu filho naturalmente. Isso mesmo, a ovorecepção é uma ótima alternativa para as mulheres que não produzem óvulos capazes de serem fertilizados e que elas não resistam a essa possibilidade de terem suas famílias com ovos doados. É maravilhosa. Nossa, luz dominical, esse elogio é top. Nunca recebi um igual a esse não. Mas se eu estiver ajudando as famílias a terem suas famílias, terem seus filhos, eu vou me achar maravilhoso. Eu quero ajudar todo mundo. Exercícios leves, caminhadas de bom tamanho. Não exagere, não é momento de se cometer exageros. Caminhadas é o suficiente. Cólicazinha leve pode acontecer. Para as minhas pacientes, eu dou um Buscopan simples. Para as minhas pacientes, mas converse com o seu médico qual a opinião dele. Pode ter parto normal sem dúvida nenhuma. O MTHFR 677 não impede parto normal. O uso de Clexane e Somalgin não impede parto normal. Não vejo nenhum impeditivo. Vai em frente. Claro, você pode estar gravidíssima e não sentir absolutamente nada. Não tem nenhuma relação. Estou grávida, eu tenho que ter enjoo, mal-estar. Não. Você pode estar gravidíssima e não sentir absolutamente nada. Super normal. Pergunta boa, sem dúvida nenhuma, é indispensável a autorização do seu marido. Não interessa que a guarda é sua, ele é a outra parte do embrião. Ele tem que autorizar. E atualmente tem que ser autorização judicial com a nova resolução. Ao contrário, de modo geral, não é necessário a enoxaparina, mas quando tiver o MTHFR ou a hemocisteína elevada, aí tem que dar. Ou se ela tiver um histórico ruim de aborto, por exemplo, somente nesses casos e em situações especiais. A biópsia embrionária, por esse motivo, não tem nada a ver. Pode ser uma outra indicação, mas por causa do MTHFR e biópsia embrionária, nenhuma relação. Claro que consegue, não existe nenhuma relação endometrioma com a indicação de ovodoação, a não ser que a qualidade dos seus óvulos seja muito ruim ou você tenha uma idade avançada. Aí pode ser, mas pelo endometrioma não é uma indicação de ovodoação. Eu faço uma avaliação hormonal no dia da transferência, 3 dias depois, 7 dias depois e no 10º dia, no dia do beta-HCG. Sim, se você não estiver bloqueado, ou mesmo bloqueada, você pode ter uma ovulação antecipada. Isso não é uma coisa excepcional, acontece até com alguma frequência. Se isso acontecer, suspende tudo e começa tudo outra vez. Existem várias estratégias para congelamento de embriões e vai depender da idade da paciente, da qualidade dos embriões, do que foi conversado com a paciente, do estilo dela, se ele está planejando acúmulo de embriões. Cada caso é diferente do outro. Sim, eu adoro o círculo natural. Se você perdeu a janela de implantação naquele mês, tente outra vez. Se outro mês acontecer igual, tente outra vez. Eu sei que é cansativo, mas eu adoro transferência em ciclo espontâneo. Sim, coleta de óvulos, congelamento de embriões, você pode realmente tomar vacina, não tem problema nenhum. Para a transferência dos embriões, só após os 30 dias da segunda dose ou depois de 12 semanas de gestação. Olha, essa história de plano de saúde, o que cobre e o que não cobre, eu sei que a Unimed tem cobertura no Santa Maria para vários planos, mas eu não sei. Quem sabe isso lá no IPJ é a Andresa. Liga lá para o IPGO que a Andresa sabe os casos que interna pela Unimed e nós operamos. Não, essa não é uma indicação de biópsia embrionária, nem a sua idade, nem a baixa reserva ovariana, e nem a fragmentação do DNA do sêmen. Não tem aqui nenhuma indicação razoável para a biópsia dos embriões. O exame mais indicado é a ressonância magnética Cinemode Display, que avalia o número de contrações uterinas em 1 minuto. Se for um número superior a 3 contrações, está indicado o tratamento clínico no momento da transferência embrionária. Impossível. Nenhuma receptora vai aceitar óvulos de uma doadora de 35 anos. A idade máxima de doadora no IPGO é de 32 anos. Doadoras de óvulos no IPGO fazem todos os exames. Sempre incluímos cariótipos, doenças infecciosas, fazem todos os mesmos exames que as mulheres fazem quando querem engravidar com seus próprios óvulos. A grande parte do tratamento é feito pela telemedicina à distância e você pode ficar em São Paulo no máximo 4 dias. Estamos super acostumados com pacientes de outras cidades, de outros estados, até de outros países. 4 dias é o suficiente. Tranquilo, durante o ciclo de estimulação ovariana não há problema nenhum em tomar vacina, só no caso da transferência embrionária, que só pode ser feita após 30 dias da segunda dose ou então depois de 12 semanas de gestação. Pode sim, é um dos critérios. Você pode não fazer a coleta de óvulos na primeira fase e começar direto na segunda fase. São casos específicos que a gente pode realizar isso. É uma opção interessante, eu faço algumas vezes.